Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o vereador e futuro presidente da Câmara de Vereadores de Montenegro, no exercício de 2019, Cristiano von Rosenthal Bratz. Muito boa noite, vereador. Boa noite, Leandro. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Então, estamos à disposição. Ainda não presidente, né? A posse ocorre quando? Na volta do recesso. A posse ocorre no 1º de janeiro. 1º de janeiro, já iniciamos nossos trabalhos como presidente da Câmara. Mas aí a Câmara faz recesso? Ela faz o recesso dia 23, mas os trabalhos não terminam. O recesso é o recesso parlamentar. Só não tem sessão. Só não tem sessão. A Câmara fica aberta. Ela fica aberta, ela vai trabalhar em turno único, do horário das 7 horas às 13. Existe uma comissão representativa que tem que ter um mínimo de 4 vereadores, porque pode acontecer uma sessão extraordinária, então tem que ter um número mínimo de vereadores, então são 4. Mas a Câmara não para, ela continua, só retoma as sessões em fevereiro. É até bom lembrar que dentro do espírito espartano que tem marcado aí há bastante tempo na Câmara de Vereadores de Montenegro, se houver a necessidade de uma convocação extraordinária, se o presidente precisar para algum projeto de urgência, alguma questão, convocar os colegas para alguma sessão, não há o pagamento de nenhum jeton ou verba extra, né? Não existe nenhum pagamento e também o próprio presidente também não ganha esse jeton também. Isso aí foi uma lei que ela foi, digamos assim, vetada, né, ali em 2012, 2009, entre 2009 e 2012, né, que então não tem mais esse acréscimo, né, então na sua remuneração, presidente. Se eu não me engano, foram os vereadores Marcelo Cardone, né, isso aí, e o Edgar Becker. Isso aí, exatamente. Subscreveram, né, exatamente. Esse pedido. Muito bem. É muito comum no Legislativo, seja no Congresso, na Assembleia Legislativa e aqui na Câmara também, no início das legislaturas, a formação de um acordo, já mais ou menos determinando quem são os partidos que vão comandar o Legislativo nos 4 anos seguintes. Na Câmara também tem sido assim? Tem funcionado bem esse acordo? Olha, nessa atual legislatura, está sendo até agora sendo feito isso, né? Nós tivemos no primeiro ano o vereador Neri de Melo Pena, o Cabelo pelo PTB. Isso. Segundo ano, que é o atual, o vereador Érico Velten, do PDT. Em 2019, então, nós fomos eleitos pelo MDB. E o último ano, que é 2020, então, o vereador Joel Kerber, pelo PP, ou Progressistas. E dentro desse acordo, o PSB tem 3 vereadores, não ficam à presidência. Isso foi tranquilo? Ou é por essas razões que daqui a pouco levaram a vereadora Josi Paz, inclusive, a se abster da votação? Foi a única que se absteve nesse processo que conduziu essa mesa diretora que assume em janeiro. Olha, assim, o PSB teve espaço tanto nessa atual composição da mesa, que depois ela foi destituída, no caso do vereador Érico, a vereadora Josi Paz teve a função de primeira secretária. Que é a maior bancada, né, do PSB. É a maior bancada, né. Então ela teve a função de primeira secretária e a gente também, em respeito ao partido, a essa bancada que é a maior, nós convidamos o vereador Valdeci Alves de Castro, que está se mostrando um vereador assim, muito participativo, né? Então a gente convidou ele para compor e ele então, aceitou de plano. Então, ao meu ver, né, a gente não excluiu o PSB da composição da mesa, até para a gente também ter uma mesa pluripartidária, que é aquilo que eu defendo. Então, a gente fez o convite, ele aceitou, então agora a gente vai, a partir de 1º de janeiro, iniciar os trabalhos. Então, os vereadores são Cristiano, Thales Ferreira, Valdeci e Juarez. E Juarez, exatamente. Essa é a composição da mesa. O vereador Juarez Vieira da Silva, do PTB, é o vice-presidente. O primeiro secretário, o vereador Thales Ferreira, do PR. E o segundo secretário, então, o vereador Valdeci, pelo PSB. Muito bem. Nessa gestão atual, houve uma série de polêmicas. Em determinado momento, houve até uma espécie de vacância do cargo. Ficou sem presidência da Câmara, ou sem, aliás, sem presidência não, sem os demais membros
da mesa diretora, né? O senhor vai procurar dialogar mais com os vereadores para que isso não aconteça? Com certeza, o diálogo será permanente com os meus, não só da mesa, com todos os vereadores, nós vamos dialogar. Para quê? Porque a gente não adianta eu querer impor aquilo que eu penso, eu tenho que também ouvir as partes, né, para ver se elas concordam ou e vice-versa. Me trazem também outras situações para a gente poder analisar. Nós faremos a gente quer fazer um mandato muito participativo, onde todos os colegas possam contribuir e que os mandatos dos mesmos também tenham sempre muita evidência, dar todo o suporte necessário aos vereadores, né, que fazem um bom trabalho, e também aproximar mais a Câmara da comunidade. A gente quer fazer que uma Câmara de Vereadores seja um exemplo em termos de sustentabilidade. Isso vai ser o nosso grande foco, né? Fazermos ali estruturas que a gente possa aproveitar os recursos naturais. Também a gente quer fazer o organograma da Câmara, a gente quer fazer algumas alterações para tornar ela ainda mais eficaz. E no meu caso, por exemplo, eu vou seguir a minha linha como vereador, também trabalhando, mas me focar mais em projetos de lei. Aquilo que já está em andamento e outras situações que vão aparecendo através daquilo que eu defendo, sugestões que vêm na comunidade, que a gente está analisando. Esse vai ser o meu foco então para 2019. O acordo dava então nesse terceiro ano dessa legislatura a presidencial ao MDB. O MDB tem 2 vereadores. Como é que foi o acerto com o vereador Felipe? Ele não quis? Ou como é que vocês decidiram quem de vocês seria o presidente? A gente, já em 2016, logo após as eleições, nós conversamos a respeito e eu demonstrei interesse em ser presidente, né? Ele também demonstrou um certo interesse, demonstrou também interesse, mas a gente conversou entre nós, eu tenho uma ótima relação com o vereador Felipe e ele, então, né, ficou de acordo que eu fosse ser, então, o candidato, né, em 2019. Não teve nem maiores problemas, sabe? A gente, então, está seguindo aí, né, com a nossa bancada, e ele também é um grande apoiador do meu trabalho e vice-versa. Desde que eu acompanho a Câmara de Vereadores mais de perto, a partir de 2002, mais ou menos, Cristiano, eu tempo que o teu pai era legislador ainda, historicamente, Montenegro tem utilizado, a Câmara tem utilizado um valor bem menor do que teria direito, de acordo com o que determina a Constituição, né? Me parece que o percentual total é de 7 a 8% do orçamento. Isso, né? E a Câmara, historicamente, orça cerca de 2%, pelo menos era assim até bem pouco tempo atrás, e desses 2% é uma parte devolvida. Sim, sim. O senhor quer manter essa marca de utilizar o menor recurso possível? Assim, ó, nosso orçamento para 2019 está na faixa de 4 milhões e 200 e poucos mil. A gente, como eu falei, nós vamos trabalhar a questão também da parte patrimonial. A Câmara de Vereadores, o prédio, que na verdade pertence ao Executivo, está apenas cedido para a Câmara, ele precisa de algumas pequenas reformas, algumas modificações que tem que ser feito, até para, por exemplo, a questão da acessibilidade do plenário tem que ser feito, né, para pessoas com alguma necessidade. A gente quer fazer algumas adaptações dentro do prédio para tornar ela mais sustentável, o que tange a captação da água da chuva. Estamos também trabalhando, fazendo pesquisas de implantação da energia solar, que num primeiro momento vai ter um investimento, mas no decorrer dos anos vai se ver a economia que vai se fazer, ou seja, vai se economizar muito mais. Hoje, só de luz, a gente gasta mais de R$2.000 por mês. Fora que é uma energia limpa. Exatamente, uma energia limpa. Então, quer dizer o quê? A pesquisa que nós temos é que um investimento desse porte, em 3 anos se pagou. E a garantia que se tem é de 25 anos. Então, tu imagina quanto de economia vai se fazer. Quanto que nós vamos economizar dos cofres públicos.
Então, uma série de coisas, questão também da torneiras adaptáveis, enfim. Acessibilidade, a gente quer fazer também. Também a minha ideia, pelo menos, é fazer uma estruturação da parte dos servidores, né? Então, por exemplo, nós temos funções lá que vão se manter, né? Mas quando esses servidores forem se aposentarem, esses cargos não serem mais ocupados, entendeu? Extinguir esses cargos. São funções gratificadas? São não, são cargos de carreira? Funções de cargos de carreira, funções de carreira. Mas que, ao meu ver, não tem mais, para os tempos atuais, não tem mais necessidade. Por exemplo, motorista. O motorista não tem por que hoje tu ter mais um carro na Câmara. Ter um motorista. Mas como é que fica nos deslocamentos? Hoje em dia é o que os grandes centros fazem. Uber, táxi, locação de veículos. Então a Câmara não teria nenhum motorista e, consequentemente, nenhum veículo. Quando o atual se aposentar. Sim, após. Entendeu? Após, né? Essa é a visão que eu tenho. Se os meus colegas, no caso, entenderem dessa maneira, que a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que se atualizar. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela não usa mais veículo oficial. Tudo é Uber. Ou outros aplicativos. Sabe? Nós temos que estar por dentro. Porque que acontece? O carro, ele tem a despesa do carro, gasolina, seguro, manutenção. O próprio motorista, né? Tem a sua remuneração, enfim. No caso do carro, não. Quando é que eu preciso usar o veículo? Se eu tenho que levar alguma diligência, ou o vereador, enfim, tem que ir num local. Vai para um evento, se não vai com o carro dele, então que chame um táxi, chame um aplicativo. Faça, então, um contrato com uma locadora de veículos. Com certeza é muito mais econômico. Então, essa é a linha que a gente quer seguir, sabe? Mas isso já é uma proposta para médio e longo prazo. Exatamente, né? Mas nós temos que fazer o exemplo, nós temos que dar o exemplo, né? E isso que eu vou cobrar, isso que eu cobro do executivo, que ele faça o mesmo. Então, em relação à sobra, como se diz, né? Claro que a sobra normalmente sempre retorna muito além daquilo que a gente pode usar. Mas o que eu defendo, sabe? Que se faça indicações dessa sobra, que o município não é obrigado também a seguir, mas daí entra um bom entendimento entre poderes, que essa sobra seja destinada para as áreas onde mais se necessita, ou saúde, ou educação, ou trânsito, mobilidade, enfim. Temos que utilizar essa verba para áreas que estão necessitando. Escola, educação. Falar em bom entendimento entre os poderes, o senhor mesmo diz, né, que é um dos maiores críticos do atual prefeito da gestão, Cadu Miller, né? Como é que o senhor pretende ter essa relação enquanto presidente do Legislativo com o Poder Executivo? Olha, a minha relação que eu quero ter com o Executivo, né, é uma relação, em primeiro lugar, de respeito entre poderes, que tem que ter, né? Eu quero também, eu já cobrei do prefeito e da sua administração que duas coisas tem que ter: definir o quanto antes um interlocutor e definir quem é o líder de governo dentro da Câmara de Vereadores. Tá, são duas coisas interessantes. Quanto com relação ao interlocutor, hoje o senhor entende que não há quem do Poder Executivo vá até o Legislativo, converse com os vereadores sobre, por exemplo, um projeto executivo que entra na Câmara. De maneira oficial não existe essa figura. Não tem essa figura. Isso é muito ruim. É muito ruim porque nós recentemente agora passamos por uma situação, na última quinta-feira a gente votou aí um projeto sobre o Conselho Municipal de Saneamento Básico, onde a falta de comunicação deu naquela sessão vários problemas, né, que no final a gente conseguiu então, resolver junto com o departamento jurídico, mas se tivesse um interlocutor e um líder de governo estabelecido, com certeza isso não ia acontecer. Então isso é uma coisa que eu vou cobrar sim da administração, que tenha esses dois componentes para que a relação seja harmoniosa. Não significa dizer que eu vou mudar a minha postura. Eu vou continuar sendo uma pessoa crítica de uma maneira construtiva. A partir do momento que a gente observa que o diálogo se esgotou, nós vamos então para outros meios, como eu já fiz. Inclusive até porque não entrar no Poder Judiciário. Uma coisa é o vereador,
pode ser de oposição, pode ser combativo. Quando se é presidente, se representa o poder legislativo, né? Então representa todos. Isso pode fazer com que o vereador Cristiano seja um pouquinho menos combativo em 2019 pelo fato de exercer a presidência de um poder e não apenas o seu mandato? Olha, assim, ó, isso é uma coisa... Ou tem como separar isso? Eu ia dizer, isso aí é relativo, né? Porque eu vou estar presidente, que é o quê? É administrar o poder legislativo. Sim, e representá-lo? E representá-lo, né? Ou então, isso que eu também vou fazer, é dar autonomia, que eles têm, na verdade, mas prestigiar os meus colegas, sabe? Porque existem muitas situações onde a Câmara de Vereadores é convidada em eventos oficiais e muitas vezes o presidente não pode se fazer presente. E teve vários casos que eu recebi reclamações, não estou criticando o atual presidente, né? Não é isso, mas eu digo assim, ó, que tem que ter uma representação da Câmara. É importante isso, sabe? Então eu quero dar isso, essa oportunidade aos meus colegas também, né? E também tem o nosso trabalho como vereador, cotidiano. Meu foco vai ser elaborar projetos de leis, visando a coletividade e áreas específicas. Mas eu quero ter uma relação, sim, uma relação, como eu te falei, harmoniosa, uma relação de respeito com o Poder Executivo, mas ao mesmo tempo que, se essa relação começar mal, e se esses pedidos, que é muito simples, de diálogo, não ocorrer, bom, aí nós vamos ter que começar de outra maneira. Né? Uma situação prática. O presidente Cristiano tem uma convicção sobre um tema X, mas percebe que a maioria dos vereadores é contra. O senhor segue com essa ideia, ou pode recuar respeitando a maioria do parlamento? Não, aí se é um tema, por exemplo, que eu tenho a minha convicção, eu vou manter ela. Uma votação, por exemplo, eu vou manter ela. Porque que nem nós temos uma comissão que é chamada Comissão Geral de Pareceres, onde todos os projetos, seja do Legislativo ou do Executivo, são analisados e votados. Posso acontecer uma situação na qual eu seja de voto vencido, né? Então, nesse sentido, eu vou manter as minhas convicções. Claro que, em muitos casos, na maioria, na verdade, o presidente não vota em plenário. Mas eu posso me manifestar. Então, nós vamos imaginar uma outra situação. Os cargos de confiança da Câmara, que não são muitos, sim, mas é prerrogativa do presidente nomeá-los e destituí-los conforme ele quiser. Sim. Digamos que o senhor queira fazer uma troca, por exemplo, hipotética, servidor X. Sim, eu entendi. Tá? Aí o presidente quer fazer a troca. Mas os 9 colegas o procuram e dizem, olha, presidente, nós entendemos que o senhor não deve fazer essa troca. Com certeza a maioria vai ser atendida. Desde que aquela função se demonstre, né, ou o cargo, ou essa pessoa que ocupa não está atuando a contento. Né? Aí, então, vai se demonstrar, né, a necessidade de ou extinção, ou então trocar. Né? Mas agora eu não vou tomar nenhuma atitude sem antes consultar, primeiro, a mesa, né, na qual eu quero ter conversas semanais com a mesa. E, com certeza, todos os demais colegas, em respeito a eles. Isso vai ter, muito diálogo vai ter. Conversa vai ter, troca de ideias e opiniões, sabe? Pode ser daqui a pouco, pode ser que alguma necessidade, que o presidente tem que tomar uma decisão, daqui a pouco, unilateral, né? Desde que ela seja, né, para benefício de todos. Não precisa necessariamente alguma coisa mais assim, simples, não precisa necessariamente pedir opinião do cotidiano, vamos dizer assim, sabe? Agora, aquilo que vai impactar no trabalho da casa, com certeza eu vou conversar com meus colegas. Além da economia, transparência é outra coisa que vem sendo, inclusive, premiada na Câmara de Vereadores. Aqui a assessoria de comunicação tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido. Muito do que se discute na Câmara ou das próprias sessões são disponibilizadas através da internet, né, no site da Câmara. O senhor pretende também ampliar isso e tornar a Câmara cada vez mais transparente, mais próxima das pessoas? Com certeza, né? Com certeza nós temos
uma assessoria de comunicação muito eficiente, competente, e nós estamos já trabalhando diversos meios de comunicação para atrair as pessoas, a comunidade, junto aos vereadores, né? Nós temos aí hoje o advento das mídias, né? E nós vamos explorar cada vez mais isto. Também nós estamos analisando alguns fatores do que tange a própria imagem da Câmara, né? Daqui a pouco dá uma atualizada, né? no portfólio, enfim, né? na parte de marketing, né? A gente tem que dar uma atualizada e enfim, né? O meu principal objetivo que eu quero, quando em 2019 concluir o nosso mandato, é resgatar a credibilidade da Câmara. Esse é o meu objetivo. Resgatar. O senhor acha que não tem hoje? Eu acho que nós vivemos um período, esses 2 anos foram muito conturbados na política. E isso acabou, digamos assim, arranhando, né, para usar um termo um pouco mais ameno, arranhando a imagem dos políticos, vamos botar assim. Em Montenegro ou no país? No todo, mas Montenegro também. Montenegro, eu acho que algumas ações que se tomou por alguns políticos da nossa cidade aí acabou botando todo mundo na mesma situação. Então eu acho que 2 processos de impeachment, por exemplo, de prefeitos é uma situação que com certeza acaba desgastando a imagem dos políticos como um todo. Sem dúvida, com certeza. Isso aí não passa credibilidade para as pessoas, não passa credibilidade para quem quer investir na cidade, né? Não dá segurança para os moradores da cidade, né? Tivemos alguns episódios também assim que acabou, digamos, que não ficaram legais, assim, digamos, para a classe política, para o meio político, entendeu? Então a gente quer isso, é resgatar, é buscar que as pessoas sintam que dentro da Câmara de Vereadores elas estão representadas pelos vereadores e principalmente atrair a comunidade junto à Casa do Povo, que esse sim é o objetivo, sabe? Tornar a Câmara de Vereadores cada vez mais próxima das pessoas, próxima da comunidade. Isso vai fazer como? Através das ações dos vereadores, das ações da nossa ACOM, que é a Associação de Comunicação, e de um trabalho intenso, então, de marketing via meios de comunicação e mídias sociais. Isso é interessante porque as pessoas, às vezes, de forma muito equivocada, pensam que quando se fala em marketing, em publicidade das ações da Câmara, linkam isso com promoção pessoal. Na verdade, é até uma obrigação do poder público fazer isso. E o senhor não acha que isso pode também contribuir para ajudar, de uma forma bem didática, a mostrar para a comunidade a real função de um vereador, que muitas vezes não é compreendida pelas pessoas. As pessoas ainda esperam que o vereador ajude em favores pessoais, em pagamento de contas, ou ações até mesmo que são importantes para a cidade, mas que são de competência do Poder Executivo. E além disso também, das pessoas que ainda pensam que o trabalho legislativo se resume a ir na quinta-feira à noite à Câmara. Exatamente, né? Então, agora tu foi cirúrgico na tua observação. Porque os vereadores, muitas pessoas acham que o vereador, ele está ali para atender a comunidade nos seus anseios. Muitas vezes, na última quinta-feira, o meu colega de bancada do MDB, o Felipe Kim, foi aprovado um projeto de autoria dele, extremamente de utilidade pública, que é proibir, né, a inauguração de obras inacabadas. Né? Todo mundo sabe que essas obras, a finalidade é eleitoreira. Essa lei, ela tem um cunho social e um cunho muito importante na parte coletiva. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não dão o devido valor para isso. É melhor te procurar o vereador pedindo para que troque a lâmpada dela, que ela está 3 meses pedindo para o executivo ou para o departamento elétrico trocar e não troca. E quando chega no vereador, o vereador vai lá, faz um pedido e troca. E aí tu é valorizado.
Ou seja, essa figura de despachante, né, que nós temos que também, digamos assim, exorcizar das pessoas. Nós temos que nos focar em fiscalizar. Nós temos muitas formas de contribuir para a comunidade. Nós temos que estar mais próximos do cidadão e o cidadão mais próximo da gente. Ao mesmo tempo, com campanhas educativas, campanhas que façam o cidadão participar mais. Eu sempre digo assim, ó, a gente não tem que apenas viver na cidade, nós temos que viver a cidade. Perfeito. Nós temos que... Eu tenho que, por exemplo, se eu moro numa casa, se eu estou na minha casa e tudo mais, eu não tenho que esperar o poder público limpar a minha frente, né, o meio-fio. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu quero ter a minha frente bonita para mim, para minha família e para os visitantes. Se cada um fizer a sua parte, ficar menos nas redes sociais criticando e colaborar um pouco, porque muitas vezes as pessoas perdem 2 horas em Facebook. Por que não perde então 1 hora? Por que não perde 1 hora então, por exemplo, num asilo? Por que não perde 1 hora então? Na verdade não é perder não, estou ganhando tempo, ajudando uma pessoa. Uma questão bem objetiva para a gente encerrar. Agora não é só para o futuro presidente da Câmara, é para o vereador, para o cidadão, Cristiano. Algumas pessoas defendem que a Câmara deveria transferir-se para um prédio próprio, novo, no bairro Timbaúba. Já tem terreno, tem projeto para isso. Mas há outras pessoas que entendem que aquela estrutura está de bom tamanho na beira do rio e com algumas adaptações deve ser preservada. O que o Cristiano pensa disso? 2 coisas. Primeiro, no futuro, e não deve ser um futuro, tem que ser o quanto antes, tem que se fazer o centro administrativo juntamente com a Câmara de Vereadores num lugar só. Tá. Que no caso é lá no bairro Timbaúba. Isso eu defendo. Isso vários municípios fazem, né? Porque hoje é inadmissível que nós temos diversas repartições espalhadas pela cidade, onde um cidadão tem que ir na prefeitura fazer um protocolo, depois tem que se deslocar lá numa secretaria que antes era no Centenário, né? E depois, ou tem que ir lá no bairro Timbaúba, onde tem lá a Secretaria de Serviços Urbanos, sabe? Esse deslocamento, a pessoa perde muito tempo. Então, concentrar tudo num lugar só, isso eu defendo. O prédio da Câmara, para as demandas que tem a Câmara, está obsoleto, né? Mesmo que tu faça algumas adaptações, ele continua sendo obsoleto, mas é o que tem. E nesse momento não tem como se cogitar fazer uma obra nesse sentido, porque a cidade precisa de muitas outras... Esse valor precisa ser empregado no que realmente as pessoas precisam. Mas pensando assim não vai acontecer nunca? O senhor não pensa isso? Porque vai ter um momento em que vai ser possível... A partir do momento que as finanças do município estiverem equilibradas, que a situação econômica estiver favorável, aí tem que ser feito. Nesse momento, não tem, na minha ótica, não tem como fazer. Como é que eu vou disponibilizar 11 milhões, 15 milhões num prédio, né, se um bairro tal está carente de uma creche? Se um bairro X ou uma localidade do interior precisa de um posto de saúde? Se as ruas que estão aí todas com problemas de buraco precisam de um recapeamento? Eu não tenho como hoje fazer isso, mas no futuro breve tem que ser feito sim. Muito bem. Vereador, muito obrigado pela participação. Um Feliz Natal para o senhor, sua família, e um grande 2019 para os seus, para a sua família e também como presidente da Câmara. Muito obrigado, Leandro, a recíproca é mesmo. Também quero desejar às pessoas que nos acompanham também que tenham um Natal muito abençoado e que em 2019 tudo que vocês almejarem se realize, sejam muito felizes, acredite na classe política, tem pessoas boas e vamos trabalhar junto para que a gente possa construir uma Montenegro que merece, uma Montenegro melhor e bonita. Ficamos por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais um programa Cultura Debate. Tenham todos uma ótima noite e até lá.